pautas do dia, nossa última meia hora da nossa programação regional Pará e Amapá. Agora são 11h36. Você acompanhou aí o repórter CBN, né, as informações de Brasília, os debates no Congresso Nacional, e quem já está chegando aqui com a gente para conversar sobre esses assuntos, essa semana agitada na capital federal, é o Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo, bem-vindo. Muito bom dia, Tati. Muito bom dia, Márcia e Macapá. Realmente a semana está corrida e é claro que a gente está sempre atento aqui para trazer a melhor informação para o nosso ouvinte da CBN. Bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo. Bom, vamos seguir então, Rômulo. O primeiro tema, esse debate sobre as drogas aí, a descriminalização que está sendo discutida no Congresso. O que você traz para a gente? Bom, Tati e Márcia, a questão já é muito antiga e já vem se decorrendo aqui no Congresso e também lá no STF já de um bom tempo. Esse julgamento já tem quase 10 anos que está parado aí, volta e para e volta, só que nos últimos momentos, nos últimos meses principalmente, nós tivemos aí um embate muito grande entre o que ocorre no Supremo Tribunal Federal e o que ocorre lá no Senado Federal, porque já afirmou-se no retomada do julgamento, já temos maioria, pelo menos em 5-3, para considerar a descriminalização da conduta de portar, no caso específico do STF, maconha especificamente, para uso pessoal. Então, é claro que a legislação ela prevê qualquer tipo de entorpecente para uso pessoal. Mesmo nesses casos, ainda é crime, mas a legislação ela não prevê pena de prisão, por entender que aqui se trata de uma questão social e que o ideal nesses casos, se tratando de saúde pública, é tratamento para a dependência química nos casos em que nós estamos falando de usuário. Então, o que o STF vem entendendo? Que mesmo nessas circunstâncias, se entende que é uma questão de saúde pública, então a gente não pode tratar a questão sob a ótica do crime. É bom contar, é bom saber que o crime tem os seus reflexos na vida social de qualquer cidadão. E nesse caso específico não é diferente. Então o que o STF vem entendendo é que essa conduta específica, ela deve ou deveria deixar de ser crime, mas não é só isso. E aqui que é o ponto que a gente tenta trazer mais informações, porque em geral as pessoas acompanham, mas imaginam que vai liberar tudo, ou então que vai liberar a quantidade. Isso não é bem assim, as discussões ainda vão longe dentro do Senado Federal, inclusive neste exato momento, está se discutindo na Comissão de Constituição e Justiça essa proposta de emenda constitucional número 45 de 2023, que busca manter na legislação os mesmos termos que existem hoje, já prevendo essa mudança que o STF vai promover a partir da finalização desse julgamento. Então, qual é que é o grande intuito aqui no STF? O que os ministros pensam sobre o assunto? Na verdade, Tati e Márcia, são coisas que decorrem dessa traficância ou desse uso dessas substâncias entorpecentes. Porque é muito comum, e aqui tem um contexto social, que lá no STF o pessoal está discutindo, os ministros estão discutindo, e no Senado a discussão é um pouquinho diferente, mas no STF se discute também as consequências das circunstâncias nas quais se apreende alguém com uma substância entorpecente. Então, no caso aqui do STF, por exemplo, é uma pessoa que portava uma quantidade muito pequena de droga, e a quantidade por si só não é suficiente para determinar se alguém é traficante ou usuário, mas as características ali envolviam, havia muito mais proximidade no usuário do que um traficante. E claro, é que isso decorre em outras coisas. Por exemplo, ao momento que se pega alguém entorpecente, nas comunidades mais vulneráveis, geralmente essa pessoa ela é convidada a ir até a sua casa para que lá alguém convide a autoridade policial para adentrar nessa localidade e fazer uma revista geral. Nós sabemos que isso só se dá mediante autorização judicial ou em caso de um flagrante delito, mas em muitos casos essa franquia gratuita, que nem sempre é gratuita, de entrada da autoridade policial nas residências das pessoas, demonstram certos abusos. Então, no tribunal, no STF, se procura também analisar esse ponto. Há ou não excessos nessa busca pela droga ou pelo entorpecente dentro das residências das pessoas. Há uma regra específica para fazer isso e, em muitos dos casos,
isso não vem sendo observado. E aí, é claro, para mostrar a parte vulnerável, a parte de uma comunidade carente, é muito difícil ela conseguir demonstrar ali essa eventual autorização ou não de alguém que pode impor aí um tipo de temor para oferecer essa entrada. Então, é muito mais do que meramente não tornar crime a conduta de portar para consumo pessoal. Mas isso também reflete em outros pontos, por exemplo, a questão aí do ter em depósito em sua residência uma quantidade X. E aí, na lei, Tati e Márcia, enquanto o crime em si, ter em depósito, pode ser também ou tráfico ou uso, dependendo da finalidade que a pessoa dá para aquela substância. Mas é muito comum se configurar, mesmo no usuário que detém quantidade em depósito, ou seja, em sua casa, se costuma a interpretar nas comunidades mais vulneráveis sempre que ali há uma circunstância de traficância. Então, é um assunto muito complexo que a gente entende o contexto político. O Senado estava acompanhando aqui agora, está acompanhando aqui a hora de discussão no Senado sobre o tema, mas muita gente embarca nessa questão do proselitismo político simplesmente por induzir as pessoas a achar que o Supremo está analisando uma liberação total de todas as drogas, ou está tentando liberar uma quantidade X específica para um tipo de droga somente. Então, é um assunto mais amplo. E eu chamo a atenção muito porque o rito dessa PEC, ela depende aí de várias tramitações aqui no Senado Federal e também na Câmara. E isso não é rápido, porque uma proposta de emenda constitucional, como o próprio nome está dizendo, vai alterar a Constituição, então o rito é muito mais delicado, é mais demorado, exige um quórum maior de votação. Então, antes que alguém pense que o Senado está correndo aí para aprovar isso, pode ficar tranquilo que não é o caso, porque a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde está sendo debatido agora, para só depois ir a plenário. E nesse meio tempo, o Supremo vai aí decidir, ou tende a decidir, sobre essa questão. Inclusive, essas argumentações, Tati e Márcia, parecem que há uma briga ali, mas é tudo pano de fundo para que haja essa conversa também entre esses órgãos. O próprio ministro André Mendonça pediu vista desse processo há um período atrás, exatamente para poder ter essa discussão, essa conversa aí, para não gerar esses ruídos de comunicação, porque o presidente do Supremo, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, deseja fazer um projeto dele mesmo, deseja manter a lei como está, determinando essas condutas como crime, mas não efetuando prisões, e o STF está muito preocupado com os desdobramentos dessa criminalização que são mais importantes. Então, esse debate é muito sério, é um debate que as pessoas precisam se aprofundar sobre esse assunto, porque é uma questão de saúde pública mesmo. Infelizmente, nas nossas famílias sempre tem alguém que tem essa dependência química, às vezes parece uma dependência química de uma substância entorpecente, mas muitas são de substâncias que são autorizadas, por exemplo, como o álcool, e não é entorpecente no sentido técnico do crime, mas é uma dependência química. Então, existem comunidades terapêuticas definidas na lei, existe todo um debate sobre a saúde pública que é muito importante levar em consideração, tanto no Supremo como no Senado Federal. A sessão está marcada para hoje, tanto aqui no Senado já está ocorrendo, no STF começa a partir da tarde, e esse é o primeiro item da pauta, é um item dos mais complexos, mas a tendência que nós tenhamos é a apresentação de pelo menos mais um voto nessa semana para definir se esse placar de 5-3 a favor da descriminalização da conduta do porte de droga vai ser mantido em sua maioria ou se vai aproximar aí de um empate. Lembrando que nessa votação já dá o voto o novo ministro Flávio Dino, que ainda não antecipou seu voto, ainda não deu indícios daquilo de como votará, mas é muito provável que essa descriminalização acabe passando aqui pelo Supremo e eles façam a chamada modulação do voto, que é definir, uma vez que foi descriminalizado, como é que essa ideia vai ser interpretada nos meios jurídicos, porque esse tema tem a chamada repercussão geral. O que o STF decidir nesse momento vai valer para todos os casos no mesmo sentido. E nesse ponto, o Senado está alegando que há uma usurpação de sua competência, ou seja, que o Senado, o Poder Legislativo, é que deve fazer isso, e esse jogo de poderes
acaba prejudicando o melhor entendimento sobre o tema, mas nós estamos aqui para acompanhar e sempre ir comunicando o nosso ouvinte assíduo da Rádio CBN Amazônia. Bom, Rômulo, a gente até tinha outros assuntos para tratar, mas pelo avançar da hora a gente vai dar uma segurada na pauta e vamos diluindo aí ao longo dos próximos dias, mas te agradecer desde já pela participação de sempre aqui com a gente. Acho que esse realmente é um tema muito quente, que está na pauta e que a gente vai seguir acompanhando na nossa programação. Obrigada, Rômulo. Obrigado, Tati, Márcia, forte abraço, até semana que vem. Até semana Obrigada, que vem. Rômulo, valeu. Tchau, tchau. 11h47, nosso